#Memórias de uma Vida. A história de Severina. Dividi meu leito por 3 décadas com aquele que presenciei tirar a vida de minha progenitora de maneira impiedosa. Tudo isso com um propósito calculado: desmantelar sua existência gradualmente, conforme merecia. Estão possivelmente indagando que espécie de mulher realizaria tal feito, não é mesmo? Uma desequilibrada, uma desalmada, uma pessoa sem coração? Ou talvez uma filha que observava, escondida atrás de uma porta, enquanto o fazendeiro mais reverenciado da localidade causava um acidente fatal à minha mãe contra o fogão de lenha, simplesmente porque ela recusou seus cortejos indevidos. O som daquele momento traumático. Isso permaneceu eternamente em minha memória. Assim como a forma com que ele higienizou suas mãos no pano-alvo antes de contatar seu compadre delegado para comunicar que a coitada havia desmaiado sozinha e sofrido uma queda. Foi naquele instante, com apenas 13 anos, que decidi que ele pagaria por cada gota do sangue dela. Meu nome é Severina Monteiro das Dores. Possuo 81 anos de existência e hoje administro uma pequena venda aqui em Ipanema, Minas Gerais. Os habitantes locais me conhecem como Severina do Riacho. Alguns dizem que é porque vim de uma cidadezinha atravessada por um córrego. Outros porque sempre ofereço água fresca num pote de barro na entrada da loja. Poucos têm conhecimento que já fui proprietária de metade das terras de Caraúnas, que já possuí mais recursos financeiros do que conseguia contabilizar, e que abri mão voluntariamente de tudo isso. Menos ainda imaginam as circunstâncias que me levaram a essa posição. Diariamente me apresento nesta vida simples, cabelos presos com grampos, vestido de algodão já desbotado pelo tempo, e as pessoas pensam, coitada, sempre viveu assim. Mal conhecem a verdade. Diga-me, querida pessoa que me assiste, qual seu nome e de qual recanto do Brasil você me acompanha? Fico refletindo se existe alguém de Caraúnas por aí que conheceu o coronel Herculano Mendes. Ele já se foi há muito, mas seu nome provavelmente ainda causa arrepios para os nativos daquela região. Os homens importantes da cidade certamente ainda elevam suas taças em sua memória no clube local, sem suspeitar dos seus atos, ou de como uma jovem franzina conseguiu derrubá-lo de uma maneira que nem seus capatazes foram capazes. Minha rotina atual difere drasticamente dos tempos da fazenda. Desperto invariavelmente às 5 da manhã, mesmo sem necessidade. Acredito que meu corpo se habituou após tanto tempo precisando levantar antes do amanhecer para evitar represálias. Acendo meu fogão a lenha. Poderia ter um desses fogões modernos a gás, mas aprecio o aroma da fumaça. Me recorda que estou viva. Preparo um café concentrado, daqueles que a colher quase permanece em pé sozinha. Em seguida, cuido das minhas 8 galinhas no quintal, que me proporcionam ovos frescos diariamente. Às 6h30 já estou de avental, inaugurando as portas da venda, organizando as prateleiras, aguardando os clientes. Converso superficialmente o dia inteiro, escuto os dilemas alheios, proporciono conselhos não solicitados. É uma vida modesta, mas me pertence. Conquistei-a com muito sacrifício. Jamais narrei a história completa a ninguém. Fragmentos aqui e ali, mas nunca narrativa integral. Nem para Joaquim, que foi meu único amigo verdadeiro, nem para o padre durante confissão, que ficaria tão horrorizado que possivelmente me encaminharia diretamente ao inferno, sem possibilidade de retorno. O que ouvirão agora é algo que mantive guardado por mais de 6 décadas em meu peito. É como abrir um sepulcro enterrado há muito tempo. O odor não é agradável, mas o conteúdo precisa emergir. Existem dias em que desperto e ainda sinto o peso do braço dele sobre mim durante a noite, o odor de bebida e tabaco barato. Necessito respirar profundamente para recordar que acabou, que ele já partiu deste mundo, que fui eu quem triunfou no final. Existem ocasiões em que seleciono um dos vestidos luxuosos que guardei de lembrança, apenas para depois guardá-lo novamente e calçar minha sandália de couro desgastada. Escolhi viver assim, distante de todo o luxo adquirido com os recursos dele, porque cada centavo tinha o sabor de sangue. O sangue de minha mãe, o sangue dos trabalhadores que faleceram trabalhando em condições desumanas na fazenda,
o sangue de outras mulheres que não tiveram a mesma oportunidade que eu de fazer justiça. É curioso como as pessoas me respeitam por aqui. Dona Severina, me chamam, removem o chapéu, solicitam bênçãos. Se soubessem, alguns me denominariam demônio, outros heroína. A realidade, minha filha, é que não sou nem uma coisa nem outra. Sou apenas uma mulher que fez o necessário em uma época em que mulheres não tinham opções, em uma época em que a palavra de um fazendeiro possuía mais valor que a vida de uma lavadeira e sua filha. A narrativa que compartilharei agora transformará permanentemente a forma como me observam. Existirão aqueles que torçam o nariz, aqueles que rezem um terço por minha alma. Existirão aqueles que afirmem que agi corretamente. Não estou aqui para ser julgada. Essa conta já acertei com Deus há muito tempo. Estou aqui para revelar a verdade antes de partir deste mundo. Porque história não compartilhada desaparece juntamente com quem a vivenciou. E esta precisa permanecer para os que virão depois. Alguns me julgarão, outros compreenderão. Mas após 81 anos carregando este fardo, chegou o momento da verdade emergir. Porque cada vez que observo no jornal uma jovem que sofreu nas mãos de algum homem e ninguém interveio, cada vez que vejo alguma mulher com marcas visíveis afirmando que sofreu uma queda, eu reflito. Será que ela não possui na família alguém disposto a fazer o que eu fiz? Alguém com a coragem, a paciência e a frieza necessárias? Estou idosa demais para mentir agora. Não lamento minhas ações. Seria hipócrita afirmar isso. O que realizei, realizei por escolha, consciente do preço que pagaria. E paguei diariamente durante 30 anos. 30 anos fingindo, atuando, reprimindo repulsa e ódio. 30 anos compartilhando o leito com o responsável pelo falecimento de minha mãe, enquanto aguardava o momento oportuno para realizar justiça. Não com violência física, embora tenha considerado isso inúmeras vezes, mas com algo muito mais afiado, a traição que ele jamais preveria. Tudo iniciou em Caraunas em 1957. Eu tinha 13 anos, extremamente magra, 2 tranças no cabelo, ainda brincando secretamente com bonecas. Era apenas uma criança, até aquela sexta-feira chuvosa, quando retornei mais cedo da escola, porque a professora havia adoecido. Abri a porta de casa silenciosamente, porque ouvi vozes alteradas no interior e ali, sem que ninguém me notasse, aprendi que o mundo era muito mais cruel do que imaginava e que eu precisaria ser muito mais forte também se desejasse sobreviver nele. O que presenciei naquele dia me transformou. Saí de lá modificada, como se tivessem extraído minha alma e substituído por outra. Uma alma resistente, mais fria, mais estrategista. A partir daquele dia, tudo que realizei, cada passo que dei, cada sorriso, cada lágrima, tudo foi componente de um plano maior. Um plano que demandaria décadas para se concretizar. Um plano que iniciou com a dor de minha mãe e terminou com... Bem, isso vocês descobrirão se tiverem coragem de ouvir até o final. A menina que eu era faleceu naquele dia juntamente com minha mãe, Joaquina. A mulher que nasceu em seu lugar foi aquela que progressivamente aprendeu a utilizar os recursos que possuía, inclusive o próprio corpo, para alcançar seus objetivos. Não foi digno, não foi íntegro, não foi correto segundo a moralidade alheia, mas foi necessário. E se pudesse retroceder no tempo, repetiria todas as ações. Porque existem situações nesta vida que não se perdoam. Existem dívidas que só podem ser quitadas com justiça. Não sei se conseguirão suportar ouvir o que está por vir. É uma narrativa intensa, de uma época intensa, de um Brasil que muitos fingem que nunca existiu. Brasil onde homens como o Coronel Herculano podiam agir conforme suas vontades e permanecer impunes, onde quem tentasse enfrentá-lo aparecia sem vida à beira da estrada. Mas também é a história de como uma menina sem nada, sem ninguém por ela, conseguiu realizar o que autoridades, funcionários e políticos nunca conseguiram, derrubar um homem que se considerava intocável. Agora me ofereça um gole d'água antes de continuar. A garganta já não é mais a mesma e existem fragmentos dessa história que ainda causam desconforto quando emergem. Esqueço ocasionalmente que já não possuo a mesma força de quando era jovem.
Mas a memória permanece nítida, principalmente quando são recordações que desejamos esquecer por tanto tempo e não conseguimos. Elas permanecem ali preservadas, aguardando o momento de emergir. Mas aguarde, antes de prosseguir diretamente para o final, necessito iniciar essa história desde o começo de minha vida, senão será impossível compreender como uma menina tímida se transformou na mulher que conseguiu enganar o homem mais poderoso de Caraúnas por 30 anos. A cidade que me viu nascer era semelhante a tantas outras do interior de Minas nos anos 50, dividida ao meio pelo córrego prateado, que mais parecia uma fronteira entre dois universos. De um lado, as residências simples de reboco sem pintura, rua de terra que se transformava em lama quando chovia, crianças descalças perseguindo pipas. Do outro lado, as residências grandes com varandas, jardins frontais, cercas pintadas de branco, cães de raça nos quintais. Deus havia proporcionado a mesma paisagem para ambos os lados, aquelas montanhas verdes cobrindo o horizonte, mas aparentemente havia esquecido de distribuir o restante igualitariamente. Nossa residência situava-se extremamente próxima ao córrego, a última antes da ponte de madeira que conduzia ao lado privilegiado. Era pequena, mas organizada. Apenas 2 cômodos, com piso de terra batida que minha mãe alisava diariamente com uma colher para deixá-lo uniforme. As paredes eram de pau a pique, pintadas com cal que nós mesmos produzíamos. O telhado era de palha e quando chovia intensamente, precisávamos posicionar bacias em diversos locais diferentes para coletar a água que gotejava. Não tínhamos banheiro interno, obviamente. Era uma casinha nos fundos do quintal, daquelas com buraco no solo. A água obtínhamos do próprio córrego, diariamente pela manhã cedo, antes que os residentes da parte superior começassem a descartar seus resíduos. Minha mãe, Joaquina Monteiro, era lavadeira das famílias abastadas. Todos a respeitavam, mesmo sendo uma mulher humilde e viúva. Tinha a reputação de ser a melhor lavadeira da região. Roupa que passava por suas mãos ficava impecavelmente branca, aromática como flor de laranjeira. Ela despertava antes do amanhecer, acendia o fogo sob o tacho grande no quintal e logo começava a cantar suavemente enquanto esfregava as peças no tanque de pedra que meu pai havia construído antes de partir. Sua voz misturada com o som da água correndo nas pedras do córrego é uma das recordações mais belas que preservo. Meu pai, Antônio das Dores, partiu quando eu tinha 6 anos. Ele trabalhava na construção da estrada que conectaria Caraúnas a Ipanema. Um deslizamento ocorreu sobre ele e mais 2 trabalhadores durante uma chuva intensa. Os patrões nem indenização proporcionaram adequadamente, apenas uma quantia insignificante que mal cobriu as despesas do funeral. Recordo pouco dele, para ser sincera. Era um homem reservado, de poucas palavras, mãos calejadas e sorriso raro, mas quando sorria, iluminava tudo ao redor. Foi ele quem me ensinou a assobiar imitando pássaros e a confeccionar barquinhos de papel para soltar no córrego. Após sua partida, minha mãe precisou trabalhar dobrado. Além de lavar roupa, costurava à noite à luz de lamparina, produzia sabão de cinzas para comercializar, realizava faxinas nas residências grandes quando surgiam oportunidades, jamais reclamava, jamais chorava em nossa presença. Apenas ocasionalmente, bem tarde da noite, eu ouvia um soluço abafado em seu travesseiro. Pela manhã, estava de pé novamente, forte como sempre, com aquele sorriso que parecia comunicar: nós suportamos qualquer adversidade. Os aromas da minha infância são os aromas da casa de minha mãe: roupa limpa secando no varal, estendida ao sol como bandeira branca, sabão de cinzas com erva cidreira que ela mesma produzia no tacho do quintal. Leite quente com canela que ela preparava para mim nas noites frias. Raro luxo que nos permitíamos quando sobravam algumas moedas no final do mês. E também o aroma da terra úmida após a chuva, do capim-gordura que crescia na margem do córrego, das flores de ipê amarelo que caíam como chuva dourada em nosso quintal todo mês de agosto. Cresci dividida entre auxiliar minha mãe com a lavagem de roupa e estudar na escolinha improvisada que funcionava nos fundos da igreja. A professora, Dona Margarida, era uma senhorita solteira que havia estudado na capital e retornado para cuidar do pai enfermo.
Ela identificava em mim algo diferenciado. Afirmava que eu tinha aptidão para os estudos. Quando não havia aula, eu permanecia com minha mãe no córrego, em pé dentro da água gelada, ensaboando, esfregando e torcendo. Minhas mãos pequeninas ficavam completamente enrugadas, vermelhas de tanto esfregar. Ao entardecer auxiliava a passar as roupas com ferro à brasa, aprendendo desde cedo como deixar vincos perfeitos em camisas de homens importantes. Foi assim na margem do córrego que conheci o coronel Herculano Mendes pela primeira vez. Não era coronel verdadeiro, evidentemente. Esse costume de denominar fazendeiros ricos de coronel é tradição antiga de Minas. Ele era o proprietário da fazenda Vista Linda, a maior da região, com mais de 2.000 alqueires de terra fértil. Criava gado Nelore de raça, cultivava café nas encostas, tinha mais de 100 trabalhadores a seu serviço. Era um homem imponente daqueles que aparenta ocupar o ambiente integralmente quando adentra. Alto, robusto, mesmo já tendo seus 50 e poucos anos, cabelo grisalho sempre bem penteado, bigode espesso bem aparado, vestuário impecável mesmo quando visitava as propriedades rurais. Todos em Caraúnas dependiam dele de alguma forma. Era ele quem controlava quem seria eleito prefeito, quem seria o delegado, quem conseguiria empréstimo bancário. Financiava a festividade da padroeira anualmente, oferecia presentes para as crianças carentes no Natal, auxiliava na construção da nova ala hospitalar. Os padres mencionavam-no no sermão como benfeitor da comunidade. As mulheres suspiravam quando ele passava a cavalo pela via principal. Os homens removiam o chapéu, inclinavam a cabeça. Era praticamente um rei em seu pequeno reino, mas havia um detalhe que apenas quem residia do nosso lado do córrego conhecia. Toda a assistência do coronel vinha com preço. Não era dinheiro que ele cobrava, era obediência, era lealdade incondicional, era submissão e concordância pelo resto da existência. E terrível destino para quem esquecesse de pagar esse preço. Existiam histórias que circulavam discretamente, de pessoa em pessoa, sobre trabalhadores que o haviam desafiado e desaparecido, sobre moças que haviam recusado seus agrados e posteriormente não conseguiram emprego em lugar algum, sobre famílias inteiras que tiveram que abandonar a cidade após se indispor com ele. Foi esse homem que um dia estacionou na margem do córrego, montado num cavalo negro, reluzente, e ficou observando minha mãe lavar roupa. Eu devia ter aproximadamente 11 anos na época. Dona Joaquina, ele chamou com aquela voz de trovão. Dizem que a senhora é a melhor lavadeira destas redondezas. Minha mãe se endireitou, secou as mãos no avental, fez uma leve reverência. É generosidade sua, seu Herculano. Ele sorriu de uma maneira que não alcançava os olhos. Estou precisando de uma lavadeira de confiança lá na fazenda. Pago o dobro do que a senhora ganha aqui. A senhora e a menina podem até residir lá se desejarem. Minha mãe agradeceu, mas disse que preferia continuar morando em nossa casinha, indo e voltando diariamente. Ele pareceu contrariado, mas concordou. A partir daquele dia, minha mãe começou a trabalhar quase exclusivamente para a fazenda Vista Linda. Diariamente bem cedo pegávamos uma carroça que ele mandava buscar-nos, carregada com cesto de roupa suja e retornávamos ao fim da tarde com cesto de roupa limpa. A remuneração era realmente boa, superior a tudo que minha mãe já havia ganho anteriormente. Logo conseguimos substituir o telhado de palha por um de telha, adquirir um colchão novo para substituir o saco de palha onde dormíamos. Até uma máquina de costura usada minha mãe comprou, mas juntamente com a melhoria de vida vieram os primeiros sinais de perigo. O coronel começou a aparecer casualmente na área de lavagem da fazenda quando estávamos lá. Permanecia observando minha mãe de uma maneira que me causava desconforto. Começou a enviar presentes, um corte de tecido bonito, um frasco de perfume francês, uma cesta de frutas da fazenda. Minha mãe agradecia educadamente, mas deixava os presentes de lado. Não precisa se incomodar, seu Herculano. Já me remunera bem pelo serviço. Depois vieram as visitas em nossa casa. Ele aparecia inesperadamente, sempre com alguma desculpa pouco convincente.
Estava passando e resolvi verificar se a senhora necessitava de algo, Dona Joaquina. Ou então, trouxe alguns pêssegos da fazenda que a senhora apreciará. Minha mãe ficava tensa, em pé próxima à porta, respondendo com educação, mas sem prolongar a conversa. Eu notava como ela se modificava quando ele estava por perto, o corpo completamente rígido, o sorriso forçado, a voz mais aguda que o normal. Uma noite, após sua saída, questionei: Mãe, por que a senhora fica estranha quando o coronel vem aqui? Ela sentou ao meu lado na esteira, passou a mão em meu cabelo. Por que homem com poder acredita que pode possuir tudo o que deseja, minha filha, e eu já observei a maneira como ele olha para mim. Ela suspirou profundamente. Mas não se preocupe. Sua mãe já enfrentou situações piores nesta vida. Prefiro lavar roupa até os dedos sangrarem que me submeter a homem por interesse. Foi aproximadamente nessa época, eu com 13 anos, que meu corpo começou a se modificar. Não era mais aquela menina extremamente magra de tranças. Os seios começaram a despontar, a cintura a afinar, o quadril a alargar. As outras meninas da minha idade já estavam interessadas nos rapazes da cidade, combinando comparecer aos bailes da igreja, arrumando o cabelo de modo diferenciado. Eu sonhava em estudar, em ser professora como Dona Margarida, quem sabe até ir para a capital cursar faculdade. Minha mãe me incentivava, mesmo sabendo que era sonho quase impossível para a filha de lavadeira. Estuda, minha filha. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode subtrair de você. Olha, compartilhar essa história não é simples para mim. Se você está apreciando e deseja que mais narrativas como a minha alcancem quem precisa ouvir, existe um botão chamado Valeu Demais aqui abaixo do vídeo. Basta clicar nele e escolher quanto deseja contribuir. Aparece como um coraçãozinho com cifrão. Cada contribuição que você envia auxilia o canal A Voz do Brasil a encontrar outras senhoras idosas como eu, que possuem histórias que precisam ser ouvidas. É como se você me oferecesse um cafezinho enquanto me escuta e eu agradeço sinceramente. No dia que completei 13 anos, minha mãe costurou para mim um vestido novo de um tecido azul claro que havia sobrado do enxoval da filha do prefeito. Era o vestido mais bonito que já havia possuído na vida. Quando experimentei, ela me observou com uma mistura de orgulho e preocupação. Está se tornando moça, Severina. Em breve os rapazes começarão a reparar em você. Então segurou meus ombros, me olhou diretamente nos olhos. Escute algo, minha filha. Jamais, jamais mesmo permita que homem algum te diminua. Não importa se é rico, se é doutor, se é coronel, se é padre. Podemos ser humildes, podemos não ter estudos, mas temos algo que ninguém compra: dignidade. Foi também nessa época que comecei a notar algo que me deixou ainda mais desconfortável. O coronel já não observava apenas minha mãe, havia começado a observar a mim também. Inicialmente eram olhares rápidos, disfarçados. Depois se tornaram mais prolongados, mais atrevidos. Uma vez, quando estava auxiliando minha mãe a estender lençol no varal da fazenda, senti alguém me observando. Virei e me deparei com ele, parado na varanda, me examinando detalhadamente com um olhar que me fez sentir impura interiormente. Comuniquei à minha mãe que ficou pálida como cera. No dia seguinte, ela me disse que eu não precisava mais ir com ela para a fazenda, que seria melhor eu permanecer em casa costurando ou estudando. Mas como a situação já estava ficando cada vez mais tensa entre ela e o coronel, eu receava deixá-la ir sozinha. Então continuei indo, mas tomando precaução para nunca ficar sozinha, para sempre estar próxima de alguma outra empregada da fazenda. Recordo de um dia, estava esticando um lençol no varal quando ele aproximou-se por trás de mim. A menina está se tornando uma moça bonita como a mãe, disse, passando a mão em meu cabelo. Dei um salto para trás, assustada. Ele riu. Calma, menina, apenas estou elogiando. Nesse momento minha mãe apareceu, o semblante tenso, os olhos faiscando. Coronel, o café que o senhor solicitou está pronto na varanda, disse com uma voz que eu nunca havia ouvido anteriormente, firme e cortante como navalha.
Ele olhou para ela, depois para mim e saiu sem dizer mais nada. Naquela noite vi minha mãe remexendo no fundo do baú velho que possuíamos, retirando um objeto embrulhado num pano. Era uma faca antiga de cabo de osso que havia pertencido ao meu avô. Ela escondeu sob o colchão dela. Quando percebeu que eu estava observando, disse: "Apenas é bom ter uma garantia, minha filha. Nunca se sabe." Foi a primeira vez que tive realmente receio do que poderia acontecer. Os dias subsequentes foram ficando cada vez mais tensos. O coronel intensificou as visitas em nossa casa. Uma vez trouxe um colar de ouro, dizendo que era presente de aniversário atrasado para minha mãe, mesmo sabendo que o aniversário dela seria apenas dali a 4 meses. Outra vez apareceu com uma proposta: "Gostaria de pagar para você estudar na capital. Menina inteligente como você merece mais que essa escolinha de fundo de igreja", disse com aquele sorriso que nunca alcançava os olhos. Minha mãe recusou tudo, cada vez mais firme, cada vez mais direta. "O senhor sabe que não é apropriado trazer presentes desse tipo para uma mulher viúva, coronel", ela disse quando ele trouxe o colar. "Proporciona margem para comentários maldosos e eu valorizo minha reputação e da minha filha mais que qualquer ouro." Eu percebia que cada recusa o deixava mais irritado, mesmo que tentasse disfarçar. Um músculo em sua mandíbula tremia, os olhos ficavam frios como pedra. Uma tarde escutei involuntariamente uma conversa entre minha mãe e Dona Zulmira, a parteira da cidade. "Ele não desistirá, Joaquina", Dona Zulmira dizia. "Homem como o coronel não está acostumado a ouvir não. Talvez fosse melhor você e a menina irem para a casa de sua irmã em Belo Horizonte por um período." Minha mãe balançou a cabeça. "Não vou fugir. Esta casa foi construída pelo Antônio com as próprias mãos. É o único lugar que a Severina conhece como lar. Além disso, como sobreviveremos na capital? Não, Zulmira. Permaneceremos e enfrentaremos o que vier." Minha mãe dizia que homem com poder é semelhante à serpente. Quando está quieto é que está mais perigoso. E ela não sabia o quanto estava correta. Porque logo após essa conversa, o coronel interrompeu suas aparições em casa, interrompeu o envio de presentes, interrompeu até suas aparições na área de lavagem da fazenda quando estávamos lá. Por quase um mês foi como se ele tivesse desistido, como se tivesse aceitado a recusa de minha mãe. Nós inclusive começamos a relaxar um pouco, a respirar mais aliviadas. Mal sabíamos que aquilo era apenas a calmaria antecedendo a tempestade, que enquanto permanecia quieto, ele estava planejando e que numa sexta-feira de abril, quando a chuva caía intensamente lá fora, lavando a terra vermelha de Caraúnas, tudo seria transformado permanentemente. O dia que transformou tudo foi 12 de abril de 1957. Jamais esquecerei essa data, nem que viva mais 100 anos. Era uma sexta-feira de chuva intensa, daquelas que parece que o céu está desabando sobre a terra. A água golpeava o telhado da escola com tanta força que mal conseguíamos ouvir a voz da dona Margarida. Por volta das 10 da manhã, ela anunciou que estava com dor de cabeça intensa e febre, que dispensaria a turma mais cedo. As outras crianças saíram correndo, felizes com o dia livre. Eu saí vagarosamente, arrastando os pés, segurando meu caderno sob o xale para não molhar. Algo dentro de mim não desejava retornar para casa. Fui caminhando pela rua de terra, que já havia se transformado em um lamaçal, a água penetrando pela sola desgastada do meu calçado velho. Cheguei completamente molhada, retirei o calçado na porta, como minha mãe sempre ensinava, e foi nesse momento que percebi. A porta frontal estava entreaberta. Achei estranho. Minha mãe não costumava deixar a porta aberta, principalmente com chuva. Quando ia entrar, escutei vozes alteradas lá dentro. Reconheci imediatamente. Era o coronel Herculano, e ele não estava sozinho. O capataz dele, um tal de Josias, também estava lá. Não sei explicar o frio que percorreu minha espinha. Não foi apenas medo, foi um pressentimento, como se algo me alertasse que não devia entrar fazendo barulho. Me esgueirei para o lado da janela, que também estava entreaberta, e permaneci ali escondida,
ouvindo. A voz do coronel estava diferente do habitual, mais elevada, mais agressiva, sem aquela educação falsa que ele sempre utilizava conosco. Já cansei dessa situação, Joaquina. Não é solicitação que estou fazendo, é ordem. Será minha dama de companhia e pronto. Já proporcionei tempo demasiado para você refletir. Estou oferecendo uma vida boa, uma casa na cidade, dinheiro. O que mais você deseja? Acredita que uma lavadeira viúva pode se dar ao luxo de escolher? Meu coração batia tão intensamente que imaginei que eles conseguiriam ouvir. Minha mãe respondeu com uma voz que eu nunca havia escutado anteriormente. Firme, sem medo, quase desafiadora. Eu já disse que não, seu Herculano, e não significa não. O senhor pode ser proprietário de metade destas terras, pode comandar o prefeito, o delegado, os padres, mas não me comanda. Prefiro lavar roupa até os dedos sangrarem, que aceitar a proposta indecente de um homem compromissado, que trata a mulher como mercadoria. O senhor não é proprietário do mundo e muito menos de mim. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Depois a voz dele baixa e ameaçadora. Você se arrependerá de cada palavra, Joaquina. Ninguém diz não para mim. Ninguém. O que aconteceu em seguida foi demasiado rápido. Escutei o barulho de uma cadeira caindo, um grito abafado da minha mãe. Não suportei ficar apenas ouvindo. Me ergui ligeiramente, apenas o suficiente para espiar pela janela. O que vi ficou marcado indelevelmente em minha memória. O coronel havia agarrado minha mãe pelo braço, o rosto dele vermelho de fúria. Ela tentava se soltar, mas ele era muito mais forte. O capataz Josias apenas observava encostado na parede com um sorriso desagradável no canto da boca. Então tudo aconteceu numa fração de segundo. Minha mãe conseguiu se soltar e reagiu com um tapa no rosto do coronel. Um único tapa, suficientemente forte para deixar a marca dos dedos dela no rosto dele. Foi como se algo se quebrasse dentro dele. Os olhos ficaram vidrados. A boca se contorceu. Sua. Ele nem terminou a palavra. Com um movimento rápido, empurrou minha mãe com toda a força. Ela cambaleou para trás e bateu a cabeça na quina do fogão a lenha com um barulho terrível, como se algo tivesse se quebrado interiormente. O corpo dela deslizou vagarosamente até o chão, os olhos abertos, mas já sem vida, um filete de sangue começando a escorrer e se misturar com a água da chuva que entrava pela porta. Desejei gritar, mas o grito ficou preso na garganta. Desejei correr, mas as pernas pareciam imobilizadas no chão. Permaneci ali paralisada pelo terror, assistindo o coronel se abaixar sobre o corpo da minha mãe, verificando o pulso. Sem vida, ele disse simplesmente. Não havia arrependimento em sua voz. Apenas irritação, como se minha mãe tivesse quebrado um objeto valioso dele, não como se ele tivesse acabado de fazer mal a uma pessoa. O capataz Josias deu um passo à frente. E agora, patrão? O coronel olhou ao redor, pensando rapidamente. Vou solicitar que chamem o Neco, disse, referindo-se ao delegado, seu compadre de batismo do filho mais velho. Você vai à fazenda buscar a carroça grande. Vamos levar o corpo de volta. Vamos dizer que ela estava lavando roupa lá, passou mal e caiu. Bateu a cabeça. Foi então que eu não consegui mais me conter. Um soluço escapou o suficiente para eles ouvirem. O coronel e o capataz viraram a cabeça em minha direção simultaneamente. Por um momento, nossos olhos se encontraram pela janela. Os deles de surpresa e fúria, os meus de horror puro. Capturá! Gritou o coronel. Eu saí correndo, mas não fui longe. A lama do quintal era demasiadamente escorregadia, minhas pernas frágeis demais. O capataz me alcançou em segundos, me agarrando pelo braço com tanta força que deixou marca roxa. Arrastou-me para dentro de casa, atirando-me aos pés do coronel, como se eu fosse um saco de batatas. Tentei não olhar para o corpo da minha mãe, mas era impossível. Ela estava caída de lado,
o sangue ainda escorrendo da cabeça, os olhos abertos, encarando o vazio, o vestido azul que ela tanto apreciava já começando a ficar manchado de vermelho. Quanto tempo você estava ali, menina? O que você viu? O coronel agarrou meu rosto, apertando as bochechas com força. Não consegui responder. Ele me deu um tapa, não tão forte quanto o que tinha recebido de minha mãe, mas suficiente para deixar meu ouvido zumbindo. Responde tudo. Gaguejei, as lágrimas correndo incessantemente. Eu vi tudo. Ele proferiu uma imprecação, olhou para o capataz. Tive certeza que ia me prejudicar também. Fechei os olhos esperando. Mas então o coronel pronunciou algo que era quase pior. Ela vem conosco, vai trabalhar na fazenda agora e se abrir a boca, uma única vez que seja sobre o que presenciou aqui, acontece com ela o mesmo que aconteceu com a mãe, mas muito pior. Compreendeu, menina? Olhei diretamente nos olhos dele, aqueles olhos frios como gelo, e compreendi algo que nenhuma menina de 13 anos deveria compreender, que o mundo era um lugar cruel, onde os monstros nem sempre têm aparência de monstro, onde o homem poderoso pode subtrair tudo de você, sua mãe, sua casa, sua infância e ainda sair impune, ainda ser chamado de coronel e benfeitor. Não sei como, mas consegui acenar com a cabeça. Ele me soltou, se levantou, limpou as mãos sujas de sangue numa toalha branca que minha mãe tinha acabado de lavar e passar. Depois deu ordens para o capataz buscar o delegado, enquanto ele mesmo ia buscar a carroça. E não permita que ela saia daqui, apontou para mim. Se tentar fugir, amarre. Permaneci sozinha com o corpo da minha mãe por quase 1 hora. O capataz ficou de guarda na porta, me vigiando pela fresta. Me arrastei até ela, peguei sua mão já fria, encostei em meu rosto. Perdão, mãe, sussurrei. Perdão por não ter chegado antes, por não ter gritado, por não ter feito nada. Sabia que não teria nem oportunidade de me despedir adequadamente dela, nem de sepultá-la no cemitério da cidade, ao lado do meu pai, como ela sempre desejou. O coronel retornou com a carroça e pouco depois chegou o delegado Neco. Os 3 conversaram em voz baixa do lado externo, depois entraram. O delegado mal olhou para mim, foi diretamente examinar o corpo da minha mãe. Bateu a cabeça na quina do fogão. É isso? Perguntou como se tivesse decorado a história. Isso mesmo, respondeu o coronel. Desmaiou sozinha. Deve ter sido o calor do fogão, a pressão baixa, coitada. O delegado fez algumas anotações num caderninho, concordando com tudo. Depois se virou para mim. É isso mesmo que aconteceu, menina? Sua mãe desmaiou e bateu a cabeça. Senti o olhar do coronel queimando em mim, a ameaça evidente em cada expressão do rosto dele. Engoli o choro, a raiva, o ódio. Sim, senhor, respondi baixinho. Ela desmaiou. O corpo da minha mãe foi levado na carroça, coberto com um lençol velho. Não permitiram que eu fosse junto. O capataz ficou me vigiando enquanto eu juntava algumas roupas numa trouxa. Não pude levar quase nada da nossa casa, nem a boneca de pano que minha mãe tinha confeccionado para mim, nem o retrato do meu pai, nem o xale preferido dela. O sepultamento foi no dia seguinte, apressado demais. Um caixão simples, uma sepultura rasa, distante de onde meu pai estava sepultado. O padre proferiu algumas palavras decoradas, sem sentimento. Quase ninguém compareceu, apenas algumas vizinhas mais próximas, Dona Zulmira e, obviamente, o coronel com seu séquito. Ele fez questão de permanecer ao meu lado constantemente, a mão pesada em meu ombro, apertando sempre que alguém se aproximava demasiadamente, como se dissesse, cuidado com o que vai falar após o sepultamento. Ele fez questão de anunciar em voz elevada para todos ouvirem. Vou cuidar da menina agora. Proporcionei um emprego para ela na fazenda, um quartinho nos fundos da casa grande. É o mínimo que posso fazer pela filha da Joaquina. Que Deus a tenha. As pessoas o observavam com admiração, considerando um santo. Que generosidade, seu Herculano, diziam.
A menina tem sorte de ter um protetor assim. Que protetor? O responsável pela tragédia de minha mãe agora era meu benfeitor. O homem que havia destruído minha vida agora era elogiado por me dar um teto e alimentação. Naquele momento senti algo estranho crescer dentro de mim. Não era apenas ódio, era algo mais frio, mais calculado, mais paciente, algo que aguardaria o tempo que fosse necessário. Agora vou compartilhar algo. Estou observando aqui quantas pessoas apreciaram esse vídeo até o momento. E, sinceramente, acredito que poucas pessoas têm coragem suficiente para ouvir o que está por vir. Se você ainda não apertou esse botão de curtir, é porque talvez não esteja preparado para o que vou contar. Apenas os de coração forte conseguem encarar o que fiz posteriormente. Será que você é corajoso o suficiente para apertar esse botão e continuar ouvindo? Naquela mesma noite, fui conduzida para a fazenda Vista Linda. Proporcionaram-me um quartinho pequeno nos fundos da casa grande, próximo à cozinha. Era pouco mais que um cubículo. Uma cama de solteiro com colchão de palha, uma comoda velha, um recipiente embaixo da cama. A janela dava para os fundos do terreiro, onde os cães da fazenda permaneciam amarrados. Eles latiam a noite inteira, me impedindo de dormir. Meu trabalho iniciava antes do amanhecer. Acender o fogão da cozinha, preparar o café para o coronel e para os funcionários, lavar a louça do café, auxiliar a cozinheira com o almoço, depois lavar toda a roupa da casa, lençóis, toalhas, vestuário do coronel, todo o mesmo trabalho que minha mãe realizava, só que agora, sem receber nada por isso, apenas um teto e alimentação. Eu era praticamente uma serva. As noites eram o pior. Deitada naquela cama estranha, ouvindo os barulhos desconhecidos da fazenda, sem ter ninguém para me consolar. Chorava discretamente toda a noite, com o rosto afundado no travesseiro para ninguém ouvir. Orava para minha mãe solicitando força, solicitando alguma esperança no meio daquela escuridão. Parecia que não havia saída. Foi por acaso que encontrei algo que transformou tudo. Aproximadamente 3 meses depois de começar a trabalhar na fazenda, estava limpando o quarto do coronel quando derrubei involuntariamente uma caixa de madeira que permanecia no fundo do armário dele. A caixa se abriu com a queda e de dentro caíram alguns objetos. Quando me abaixei para recolher, meu coração quase parou. Era um lenço de minha mãe, ainda manchado com o sangue dela, dobrado cuidadosamente. Ao lado dele havia um pente de madeira que também pertencia a ela. Não conseguia acreditar. Aquele homem terrível havia guardado aquilo como troféu, como recordação do que havia feito. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os objetos. Foi então que algo despertou dentro de mim. Uma certeza fria como gelo. Um dia, não importava quanto tempo demandasse, eu faria justiça. Faria ele pagar por cada gota de sangue da minha mãe, por cada lágrima que eu derramei, por cada sonho que ele destruiu. Só não sabia ainda como. Guardei o lenço dentro da minha roupa e coloquei tudo de volta no lugar, com cuidado para ele não perceber que tinha mexido ali. Naquela noite, sozinha no meu quartinho, retirei o lenço manchado e fiz um juramento. Mãe, sussurrei na escuridão. Por esse sangue que ele derramou, juro que vou fazer ele pagar. Não sei como ainda, mas vou, nem que leve a vida toda. Foi ali, naquele momento mais obscuro, mais solitário, que a semente da justiça foi plantada. E ela cresceria lentamente, regada pela minha dor, nutrida pela minha determinação, até que um dia desse fruto, um fruto amargo que ele seria forçado a engolir até o último pedaço. Passei 2 anos naquela fazenda me transformando em sombra. Era isso que eu era, uma sombra que transitava pelos corredores sem produzir ruído, que ouvia tudo sem que ninguém percebesse que estava ali, que aprendia cada canto, cada segredo daquela casa. Aprendi a me tornar invisível, a abaixar os olhos quando o coronel passava, a parecer submissa e resignada. Interiormente era outra história. Interiormente eu fervia. Foi por volta dos 15 anos que comecei a notar a mudança na maneira como o coronel me observava. Não era mais como uma criada qualquer.
Era o mesmo olhar que ele havia dado para minha mãe. Demorado, avaliando, com um brilho que me causava náusea. Inicialmente ele disfarçava, mas logo se tornou mais descarado. Passava a mão em meu cabelo quando eu servia o café, elogiava como eu estava me tornando moça. Inventava desculpas para me chamar em seu escritório por qualquer trivialidade. Foi ali que percebi que a história se repetiria. Ele queria fazer comigo o mesmo que havia tentado fazer com minha mãe, só que agora não havia ninguém para me proteger, não havia para onde fugir. E se eu recusasse, o que o impediria de me fazer mal como havia feito com ela? Ninguém sentiria minha falta. Ninguém faria perguntas. Eu era apenas uma órfã, uma criada sem importância. Numa das noites em que não conseguia dormir, que eram numerosas, tive uma ideia terrível que me deu tanto medo quanto esperança. E se em vez de fugir dele eu me aproximasse? E se em vez de resistir como minha mãe fez, eu fingisse ceder? Não por fraqueza, mas por estratégia, não como vítima, mas como caçadora. Quanto mais refletia sobre isso, mais fazia sentido. Se me tornasse próxima dele por escolha própria, ganharia influência sobre ele. Acesso, informação, tudo o que necessitava para um dia fazer justiça. Seria o cavalo de Troia. Por fora um presente, por dentro a destruição. Ele acreditaria que estava me usando sem saber que era eu que estava usando ele. Encontrei um caderno velho na despensa, daqueles escolares que ninguém mais utilizava. Comecei a escrever um diário, mas não um diário comum de mocinha. Era um diário de guerra, um plano de ataque. Cada página detalhava uma parte do meu plano. Como me aproximar dele? Como ganhar sua confiança? Como descobrir seus pontos fracos? Era um plano de anos, talvez décadas, mas eu tinha tempo. A determinação proporciona uma paciência que nenhum outro sentimento proporciona. Escondia o diário numa abertura que fiz no colchão de palha, bem no meio onde eu dormia, onde ninguém jamais procuraria. Cada noite, quando todos dormiam, escrevia à luz de toco de vela, planejando, calculando. Sabia que precisava aguardar o momento adequado. Se me oferecesse muito cedo ou muito explicitamente, ele suspeitaria. Tinha que parecer natural, inevitável. Aos 18 anos, decidi que era a hora. Me preparei durante meses, estudando o comportamento dele, seus horários, suas preferências. Sabia que ele apreciava mulher com cabelo solto. O de minha mãe era sempre preso num coque, um dos motivos de irritação dele. Sabia que ele tomava banho no açude pequeno atrás da casa toda a tarde depois de retornar das propriedades rurais. Sabia que ele observava disfarçadamente quando eu lavava roupa com as outras empregadas, os braços descobertos, a saia molhada aderindo às pernas. Num fim de tarde de verão, quando as outras empregadas já haviam ido dormir, fui tomar banho no açude, sabendo exatamente que ele estaria retornando do pasto naquele horário. Deixei minha roupa dobrada na margem, entrei na água apenas de combinação, fina e já desgastada de tanto uso. Soltei o cabelo que normalmente mantinha preso numa trança e aguardei, fingindo não perceber quando ouvi o barulho de cavalo se aproximando. Ele parou o cavalo a alguns metros, desceu vagarosamente. Pude sentir o olhar dele em minhas costas. Está fazendo o que aqui, Severina? Já está anoitecendo. Virei vagarosamente, fingindo surpresa, segurando a combinação molhada contra o peito, como se tentasse esconder, mas apenas chamasse mais atenção. Me desculpe, coronel. Pensei que não havia mais ninguém por aqui. Não precisei fazer mais nada. Ele veio até a margem do açude, os olhos nunca abandonando meu corpo. Saí da água vagarosamente, peguei o vestido, mas não o vesti. Apenas segurei na frente do corpo. Posso ir agora, senhor? Perguntei, olhando para o chão, como havia aprendido a fazer, mas deixando um quê de desafio na voz. Ele engoliu em seco. Não precisa ter pressa. Nos dias subsequentes, percebi que havia funcionado. Ele começou a aparecer mais na cozinha quando eu estava sozinha, a me chamar no escritório sem motivo, a roçar a mão na minha quando eu servia o café.
Eu fingia não notar, mantinha o olhar baixo, mas sempre deixava um sorriso pequeno escapar, uma mecha de cabelo cair sobre o rosto, um suspiro quando ele se aproximava. O primeiro contato aconteceu 1 mês depois, no depósito de milho. Ele me encurralou contra a parede, a respiração exalando aroma de bebida, as mãos pesadas em minha cintura. Permiti que acontecesse, correspondendo com medida exata. Nem resistente demais a ponto de desistir, nem entregue demais a ponto de me desvalorizar. Era um jogo de equilíbrio. Precisava parecer relutante o suficiente para ele se sentir conquistando, mas interessado o suficiente para ele continuar desejando. Na primeira vez que ele me conduziu para o aposento dele, tive que me controlar para não vomitar. Cada toque dele era como uma lâmina em minha pele. Fechei os olhos e pensei na minha mãe, no sangue dela, naquele lenço manchado que ainda guardava escondido. Por você, mãe, tudo por você. Repetia mentalmente enquanto ele fazia o que queria comigo. Mas nunca, nenhuma vez sequer, me entreguei completamente. Sempre mantive uma parte de mim reservada, guardada. A parte que ainda era Severina, a filha de Joaquina, a parte que um dia faria justiça. Ele notava isso. Percebia que nunca havia me possuído por completo, e isso o deixava ainda mais obcecado. Nossa relação se tornou segredo aberto na fazenda. Todos sabiam, ninguém comentava. A esposa dele, Dona Matilde, uma mulher frágil que vivia medicada com remédios para nervos, olhava para mim com um misto de repulsa e pena. As outras empregadas me evitavam, os homens da fazenda me olhavam diferente, alguns com desprezo, outros com aquele interesse desagradável de quem pensa que mulher disponível está acessível para qualquer um. Mas eu não me importava. Cada olhar torto, cada sussurro pelas costas era apenas mais combustível para meu plano. Porque agora que era próxima do coronel, tinha acesso a muito mais do que imaginava. Ele tinha o péssimo hábito de falar dos negócios depois da intimidade, vangloriar-se das manobras, das negociatas, e eu ouvia tudo, guardava tudo, anotava tudo no meu diário escondido. Aprendi sobre as hipotecas que ele fazia dos pequenos produtores rurais e depois executava quando não podiam pagar. Sobre as terras adquiridas ilegalmente com documentos falsificados, sobre os políticos que manipulava, os fiscais que subornava. Sobre os capangas que enviava para intimidar quem tentava resistir a ele. Mas isso não era suficiente. Precisava compreender mais. Precisava saber ler os documentos que via espalhados pelo escritório dele, entender os números que ele anotava nos cadernos de contabilidade da fazenda. Minha mãe havia me ensinado o básico de leitura, mas era muito pouco para o que eu necessitava. Foi quando descobri que o professor Mendonça, que havia lecionado na escola da cidade por muitos anos, agora aposentado, residia numa casinha próxima à fazenda. Com a desculpa de levar mantimentos que o coronel enviava todo mês como caridade, comecei a visitá-lo regularmente. O velho professor logo percebeu meu interesse. Você tem sede de conhecimento, menina, ele disse uma tarde, me observando por cima dos óculos. Lamento que não pôde continuar seus estudos. Engoli em seco, criei coragem. O senhor poderia me ensinar secretamente? Ele hesitou, depois concordou. Se o coronel questionar, estou te ensinando a fazer cálculos para auxiliar na dispensa da fazenda. Assim iniciaram nossas aulas secretas. 2 vezes por semana, quando ia buscar leite na vila, passava 1 hora com o professor. Aprendi gramática, matemática, um pouco de história e geografia, mas principalmente aprendi a ler e compreender documentos, contratos, livros de contabilidade. O professor não fazia ideia do motivo real do meu interesse. Acreditava que eu apenas desejava melhorar de vida. Com o tempo, fui me tornando cada vez mais indispensável para o coronel. Comecei a organizar os documentos dele, depois auxiliar com a contabilidade simples da fazenda. Você tem aptidão para os números, Severina, ele dizia, sem imaginar que cada número que eu anotava era mais uma peça do quebra-cabeça da minha justiça. Simultaneamente, comecei a trabalhar no afastamento entre ele e a família. Era simples.
A esposa já desconfiava. Os filhos nunca haviam sido próximos dele mesmo. Comecei a plantar pequenas sementes de discórdia. Sabe, coronel? Ouvi seu filho mais velho comentando com o capataz que o senhor já está idoso demais para cuidar de tudo sozinho. Ou então, Dona Matilde questionou o farmacêutico se existe medicamento que deixa o homem, como posso dizer, mais disposto na intimidade. Essas pequenas gotas de veneno iam contaminando gradualmente a relação dele com a família. Logo ele estava discutindo com os filhos por qualquer motivo, desconfiando da esposa sem razão alguma. Quanto mais isolado ele ficava da família, mais dependente ficava de mim. Os anos foram passando e meu plano avançava lentamente, como eu havia previsto. Um coronel que inicialmente apenas me utilizava como diversão, agora me consultava sobre negócios, me mostrava documentos, me solicitava opinião. Comecei a sugerir mudanças na administração da fazenda, sempre com cautela para parecer que a ideia havia partido dele. 10 anos depois de iniciar nossa relação, eu já era praticamente a administradora da fazenda, embora oficialmente continuasse sendo apenas a governanta. Os trabalhadores vinham a mim antes de ir a ele. A contabilidade passava toda pelas minhas mãos. Os filhos dele, que raramente visitavam, me tratavam com respeito relutante, sabendo que eu tinha confiança do pai. Foi quando comecei a segunda fase do plano. Coronel, sugere um dia enquanto ele fumava depois do almoço. O senhor já pensou em colocar alguma propriedade em meu nome? Apenas por precaução, sabe? Se acontecer algo com o senhor, Deus me livre, a família vai me expulsar na mesma hora. E depois de tantos anos cuidando do senhor. Ele resistiu inicialmente, obviamente, mas plantei a semente e ela cresceu. Poucos meses depois, ele mesmo trouxe o assunto. Estava refletindo, Severina, aquela pequena propriedade do Ribeirão que não possui quase valor algum, poderia estar em seu nome. É o mínimo depois de tanto tempo. Aceitei com falsa gratidão, fingindo que era mais do que esperava. Nos 20 anos seguintes, utilizando a mesma tática, mistura de falsa preocupação com ele, apela vaidade e insinuação de que a família apenas aguardava seu falecimento para assumir tudo, consegui que ele transferisse para meu nome 6 propriedades. Nenhuma das mais valiosas, obviamente. Sempre as menores, as que não faziam falta, as que a família nem notaria. Juntas, porém, formavam uma pequena fortuna. O golpe magistral veio quando ele já tinha quase 70 anos e eu beirava os 40. Criei um documento alternativo, uma declaração onde ele me reconhecia como filha não legítima, fruto de um relacionamento como empregada antes do meu nascimento. Era ficção, obviamente, mas o documento me concederia direitos de herança que nenhuma parceira teria. Precisei de meses para criar a oportunidade perfeita. Numa noite em que ele bebeu mais que o costume, trouxe juntamente com outros documentos de rotina que ele sempre assinava sem ler adequadamente. Ele rabiscou a assinatura sem nem olhar, resmungando que confiava em mim para cuidar dessas trivialidades de papel. Tive que me controlar para não rir. O homem que havia destruído minha vida, que havia causado a tragédia de minha mãe, agora confiava em mim a ponto de assinar qualquer coisa que eu colocasse diante dele. O caçador havia se tornado caça e nem suspeitava disso. Me diga algo sincero. Você acha que fui uma pessoa terrível por compartilhar o leito por 30 anos com o responsável pela tragédia de minha mãe apenas para poder fazer justiça? Muitos dirão que me rebaixei ao nível dele, que devia ter seguido em frente. E você, o que teria feito em meu lugar com 18 anos, sem família e sem justiça alguma para recorrer? Me conta aqui nos comentários, porque até hoje me questiono se existia outro caminho. Enquanto tudo isso acontecia dentro da fazenda, o mundo lá fora também se transformava. Recordo de ouvir no rádio quando os militares assumiram o poder em 1964. O coronel comemorou, obviamente. Agora os comunistas verão o que é bom, dizia, sem compreender adequadamente o que estava acontecendo. Nos anos 70, quando a repressão se intensificou, ele se vangloriava de conhecer o delegado novo da região,
homem de respeito que sabe como lidar com subversivos. Na época das diretas, já lá pelos anos 80, ele já estava mais idoso, mais irritado com um mundo que não compreendia mais. Essas pessoas nas ruas apenas querem desordem, resmungava observando as imagens na televisão que havia adquirido recentemente. Eu apenas ouvia, guardando tudo. Cada mudança lá fora era um lembrete de como meu plano avançava lentamente, de como o tempo passava enquanto eu aguardava. Os planos econômicos vieram e foram. Cruzado, Bresser, Verão, Collor. Vi meu algoz perder dinheiro, recuperar, perder novamente. Cada crise era uma oportunidade de demonstrar como eu era indispensável, como apenas eu conseguia administrar as finanças da fazenda no meio daquela confusão de inflação e mudança de moeda. E assim, os 30 anos se passaram com a lentidão de quem espera justiça e a rapidez de quem observa a vida escapar pelos dedos. Eu que havia ingressado naquela fazenda como uma menina assustada de 13 anos, agora era uma mulher de 43, com fios de cabelo branco começando a aparecer, rugas finas no canto dos olhos e uma paciência que apenas a determinação cultivada por décadas pode proporcionar. O coronel já não era mais o homem imponente que havia causado a tragédia de minha mãe. Estava com mais de 70 anos, o corpo encurvado, a mão tremendo ocasionalmente, a visão falhando. Ainda mantinha o respeito forçado dos outros. Ainda era temido, mas era uma sombra do que havia sido. E mais importante, estava completamente em minhas mãos, mesmo sem saber. Tudo que eu necessitava agora era de uma centelha, um gatilho para colocar a fase final do plano em ação. A centelha que removeria a máscara da companheira dedicada e revelaria a justiceira que sempre fui. E ela veio de onde eu menos esperava, do meu próprio diário, que por 30 anos havia guardado cada detalhe do meu plano, cada passo da minha justiça. A fase final do meu plano surgiu quando menos aguardava. O coronel estava com 73 anos. A saúde já não era a mesma. Havia sofrido um derrame pequeno que deixou o lado esquerdo do corpo mais debilitado. Necessitava de auxílio até para se vestir, para se alimentar. Dependia de mim para tudo. Os medicamentos, as refeições, os banhos. A família raramente aparecia. A esposa havia partido fazia 5 anos. Os filhos residiam distantes e apenas telefonavam quando necessitavam de dinheiro. Eu era tudo o que ele possuía, embora ele não soubesse o quanto. Numa tarde de domingo, algo que nunca acontecia, ele quis remexer nas gavetas da comoda do meu quarto. Disse que estava procurando alguns documentos antigos que achava que eu havia guardado lá. Normalmente eu teria questionado, impedido de alguma forma, mas naquele dia tive que sair para buscar o medicamento dele na cidade. Quando retornei, soube pela empregada que ele havia passado a tarde inteira no meu quarto. Fiquei gelada interiormente. Meu diário. Por 30 anos havia guardado aquele caderno como meu maior tesouro, meu mapa da justiça. Havia trocado o esconderijo várias vezes ao longo dos anos e agora ele ficava dentro de uma caixa de madeira embaixo do assoalho, num canto do quarto. Será que ele havia encontrado? Entrei no quarto com o coração acelerado. À primeira vista, tudo parecia normal. A tábua do assoalho no lugar, a cama arrumada, mas quando observei com mais atenção, vi a extremidade de uma folha de papel aparecendo debaixo do colchão, uma página do meu diário arrancada. E pela data no topo era uma das páginas mais recentes, onde detalhava o documento alternativo de reconhecimento que ele havia assinado sem saber. Não havia mais como esconder. O destino havia decidido que era o momento da verdade emergir. Em vez de pânico, senti uma calma estranha, como se um peso imenso tivesse saído das minhas costas. 30 anos de segredo, de fingimento, de plano oculto. Estava na hora de mostrar meu verdadeiro semblante. Fui diretamente para o escritório dele, onde sabia que ele estaria naquela hora bebendo sua dose diária de conhaque antes do jantar. Bati e entrei sem aguardar resposta, algo que nunca fazia. Ele ergueu a vista surpreso. Na mão, a página arrancada do meu diário. O que significa isso, Severina? Ele agitou o papel em minha direção,
a mão trêmula de idade e irritação. Esse papel que diz que eu te reconheci como filha, que assinei sem saber, que é falso. Em vez de negar, de inventar desculpas, fiz o que vinha ensaiando mentalmente por décadas. Fui até a porta, tranquei, guardei a chave no bolso do avental, retornei para o meio da sala de frente para ele e deixei cair a máscara que havia utilizado por 30 anos. Não apenas esse papel, coronel, todos os outros também. As escrituras das terras que passaram para meu nome, os documentos da fazenda, os contratos com os bancos, tudo parte do meu plano. Um plano que comecei a traçar no dia em que o Senhor destruiu a vida da minha mãe na minha presença. O semblante dele transitou da irritação para a confusão, depois para o choque. Do que você está falando, mulher? Que loucura é essa? Em resposta, retirei do bolso outro objeto que carregava comigo há 30 anos. O lenço manchado com o sangue da minha mãe. Joguei na mesa diante dele. Reconhece isso? O lenço que o senhor guardou como recordação depois do acidente com minha mãe na quina do fogão, que eu encontrei no seu armário meses depois que vim para cá. A cor desapareceu do rosto dele, não de medo, mas de fúria. Você sempre soube desde o início. Desde o início, confirmei, sentindo uma força nova crescer dentro de mim. Cada momento dos últimos 30 anos foi planejado, calculado. Cada sorriso, cada toque, cada palavra, tudo encenação. Tudo parte do plano para te arruinar gradualmente, da mesma forma que o Senhor arruinou minha vida naquele dia. Caminhei até a estante de livros, afastei alguns volumes e retirei de trás deles uma caixa de madeira, a mesma onde guardava meu diário. Deseja ver o restante? Deseja ler cada detalhe do meu plano, cada etapa da sua ruína que planejei meticulosamente desde os 13 anos? Abri a caixa diante dele, retirei o caderno velho, desgastado de tanto ser folheado. Comecei a ler passagens aleatórias. 12 de setembro de 1962. O coronel me deu um anel hoje. Acredita que comprou minha lealdade. Mal sabe que cada presente dele é mais um passo para meu plano. Ou então, 3 de março de 1970, sugere que ele transferisse a pequena fazenda do Ribeirão para meu nome. Como previsto, resistiu inicialmente, mas plantei a semente. Em alguns meses, ele achará que a ideia foi dele. A cada passagem que eu lia, o semblante dele ia se transformando. A arrogância cedendo lugar ao choque, depois à irritação e, finalmente, ao receio. Aquele homem que havia sido temido por toda a região, que havia esmagado qualquer um que se colocasse em seu caminho, agora me observava como se visse um fantasma. Por 30 anos, continuei. Fui seus olhos, seus ouvidos, suas mãos nessa fazenda. Todos vinham a mim antes de ir ao Senhor. Todo contrato passava pelas minhas mãos antes das suas. Todo negócio era consultado comigo primeiro e durante todo esse tempo fui virando a fazenda contra o Senhor, a família contra o Senhor, até os trabalhadores mais antigos contra o Senhor. Retirei da caixa mais documentos, as cópias de todas as escrituras que ele havia assinado, transferindo propriedades para meu nome, o documento alternativo de reconhecimento de paternidade, as procurações que me concediam poder para agir em nome dele em diversos negócios. Tudo legal, tudo com a assinatura dele, mesmo que obtida por meio de engano. O Senhor está arruinado, coronel. Ou melhor, estará assim que eu finalizar. Metade das suas propriedades já estão em meu nome. A outra metade tem hipotecas que o Senhor nem sabe que assinou. Seus filhos estão convencidos que o Senhor esconde dinheiro deles, que não deseja deixar herança. Os bancos já não acreditam na sua palavra, apenas na minha. O império que o Senhor construiu à custa do sofrimento e esforço dos outros já não existe mais. E o que restou agora pertence a mim. Foi então que joguei a última carta, a que havia guardado por mais tempo. E existe mais uma coisa. Sei onde o Senhor enterrou os pertences da minha mãe para ocultar as evidências. O pente, os brincos, o calçado, tudo enterrado embaixo daquela jabuticabeira no fundo do pomar.
A mesma jabuticabeira onde o senhor enterrou o corpo daquele trabalhador que desapareceu em 1953, o João Quebra-Galho, que o senhor sempre disse que havia fugido para São Paulo. Isso foi demasiado para ele. Tentou se levantar da cadeira, cambaleou, apoiou-se na mesa. Sua. Não conseguiu completar o xingamento, os olhos vidrados de ódio, a respiração ofegante. Como descobriu isso? Ninguém sabia disso. O senhor falava dormindo, coronel. Depois da bebida, revelava segredos que nem sabia que possuía. Eu apenas precisava ouvir e guardar cada fragmento de informação, cada confissão inconsciente, cada nome mencionado inadvertidamente. Durante 30 anos, fui reunindo as peças desse quebra-cabeça. O Senhor mesmo me proporcionou todas as armas que necessitava para te destruir. Pela primeira vez vi algo que nunca havia visto no semblante daquele homem, medo genuíno. Não era mais o coronel poderoso, o proprietário de terras e pessoas. Era apenas um idoso assustado, percebendo que havia sido enganado por décadas pela pessoa em quem mais confiava. Me aproximei dele, olhando diretamente nos olhos dele. Olhos que haviam assombrado meus pesadelos por anos, que agora estavam arregalados de pavor. Observe-me bem. Você não percebe? Tem os mesmos olhos da Joaquina, a mesma força. A filha da mulher que você prejudicou acabou de arruinar você. Foi como se algo se quebrasse dentro dele. A mão esquerda agarrou o peito, o semblante contorceu numa expressão de dor. O copo de conhaque caiu no chão, fragmentando-se. Ele cambaleou, tentando alcançar a mesa, mas as pernas fraquejaram. Caiu de joelhos, depois para o lado, a respiração rápida e superficial. Ataque cardíaco. Reconhecia o sintoma imediatamente. Sabia o que devia fazer: solicitar auxílio, buscar os medicamentos dele, realizar massagem cardíaca. Havia cuidado dele por anos, sabia exatamente o que fazer numa emergência como aquela. Não fiz nada. Simplesmente me sentei na cadeira diante dele e permaneci observando. Nossos olhos se encontraram e ele compreendeu. Assim como ele havia permanecido observando minha mãe sem fazer nada, eu permaneceria observando ele. Por favor, ele conseguiu sussurrar, estendendo a mão trêmula em minha direção. Ajuda. Peguei a mão dele, não por compaixão, mas para ele sentir minha presença até o fim. É assim que termina, coronel. Não com violência direta, não com agressão, mas com a verdade. A verdade que eu guardei por 30 anos aguardando esse momento. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas apenas emitiu um gemido. Os olhos perderam o foco. A respiração ficou mais fraca, depois cessou completamente. A mão que eu segurava ficou mole, sem vida. Estava concluído. Permaneci ali por alguns minutos, observando o corpo dele, sentindo nada, nem alegria, nem tristeza, nem alívio, como se uma parte de mim também tivesse partido naquele momento. A parte que havia vivido apenas para esse dia, apenas para essa justiça. Depois me levantei, guardei meu diário na caixa, coloquei tudo de volta no esconderijo, destranquei a porta, saí e chamei o capataz. O coronel passou mal, disse com a voz calma. Acredito que foi o coração. Já não há mais o que fazer. O capataz olhou para o corpo, depois para mim, com uma expressão que não consegui decifrar. Será que ele sabia? Será que havia desconfiado durante todos aqueles anos? Não importava mais. O enterro foi grandioso, como convinha a um homem da posição dele. A cidade inteira compareceu, o prefeito fez discurso, o padre rezou missa solene. Eu permaneci no canto, vestida de preto, recebendo as condolências como a governanta fiel que cuidou dele até o fim. Ninguém jamais soube que eu era muito mais que isso. Ninguém, exceto os advogados que apareceram posteriormente para ler o testamento. Foi um choque para a família descobrir que o coronel havia me reconhecido legalmente como filha. Mesmo que o documento fosse alternativo, era legal, com firma reconhecida e todas as formalidades,
que muitas propriedades já estavam em meu nome, que outras estavam hipotecadas, com dívidas que apenas aumentavam, que o império que ele havia construído já não existia mais. Os filhos tentaram contestar, obviamente, contrataram advogados, ameaçaram processo, mas não adiantou. Tudo estava legalmente em ordem. Cada documento assinado pelo próprio coronel, cada transferência realizada dentro da lei. Eles acabaram tendo que aceitar uma parte muito menor da herança do que esperavam, deixando a maior parte das propriedades comigo. Mas não mantive tudo para mim. Nos meses subsequentes ao falecimento dele, comecei a colocar em prática a última parte do meu plano. Dividi várias das terras entre os trabalhadores que haviam trabalhado décadas para ele recebendo remuneração insuficiente. Dei pedaços de terra para as famílias que ele havia expulsado, que haviam perdido tudo para ele. Vendi boa parte do restante, transformando em dinheiro, que na maior parte também distribuí entre os necessitados da região. Alguns acharam que eu havia enlouquecido. A senhora é rica agora, Dona Severina, diziam. Poderia viver como aristocrata pelo resto da vida. Mas eu sabia que não desejava nada daquilo. Eram recursos contaminados, terra manchada com o sangue da minha mãe e de muitos outros. Quanto mais rapidamente me livrasse daquilo, melhor. Guardei apenas o suficiente para adquirir uma casinha simples em Ipanema e abrir uma pequena venda. Mudei para lá, sem olhar para trás, sem levar quase nada da fazenda além do lenço manchado da minha mãe, que finalmente depositei no cemitério onde ela estava, e meu diário, que guardei como recordação do que havia sido capaz de fazer. Os anos passaram, eu envelheci, a venda prosperou modestamente. Fiz amigos na nova cidade. Construí uma vida simples, mas digna. Ocasionalmente, quando alguém descobria que eu havia sido herdeira do coronel Herculano, questionavam por que eu vivia daquela forma simples. Eu apenas sorria e dizia que preferia assim. Nunca narrei a verdadeira história para ninguém, até hoje, até vocês. Olhando para trás, me questiono se valeu a pena. 30 anos da minha vida dedicados a um único objetivo, justiça. Venci, sim. Destruí o homem que destruiu minha vida. Mas a que custo? Perdi minha juventude, a oportunidade de ter filhos, de amar verdadeiramente, de construir uma vida que fosse minha desde o início, não apenas nas sobras do tempo que me restou depois. A justiça é uma companheira ciumenta. Não deixa espaço para mais nada. Consome tudo dentro de você. Por 30 anos, não fui Severina. Fui apenas o instrumento da minha própria justiça, vivendo cada dia como uma mentira, cada momento como uma atuação. Quando finalmente consegui o que desejava, quando vi aquele homem partir aos meus pés, descobri que a pessoa que eu era antes já não existia mais. Isso é o que desejo deixar para vocês, principalmente para as mulheres que estão me escutando. Justiça e vingança são coisas distintas. A vingança consome quem busca tanto quanto quem recebe. É um fogo que queima para ambos os lados. Mas às vezes, quando o mundo fecha todas as portas, quando não há justiça possível, quando ninguém acredita na sua palavra contra a de um homem poderoso, às vezes a justiça com as próprias mãos é o único caminho que resta. Não me arrependo do que fiz. Se retrocedesse no tempo, faria tudo novamente. Mas ainda me questiono como teria sido minha vida se aquele dia de abril nunca tivesse acontecido. Se minha mãe tivesse vivido, se eu tivesse estudado, me casado com alguém que amasse verdadeiramente, tido filhos, netos. A vida que a crueldade de um homem me subtraiu. E você que está me ouvindo agora, espero que jamais precise fazer o que eu fiz. Espero que o mundo já tenha se transformado o suficiente para que as Joaquinas de hoje tenham justiça, para que as Severinas de hoje não precisem dedicar 30 anos da vida a uma justiça tardia. Mas se precisar, saiba que você possui mais força interior do que imagina. Força para sobreviver, força para resistir, força para transformar sua história. Meu nome é Severina Monteiro das Dores, tenho 81 anos e essa foi a história da minha vida. Nunca me orgulhei do que fiz, mas nunca me arrependi também. Se você deseja ouvir mais histórias de senhoras idosas como eu,
que viveram num Brasil onde mulher não tinha voz nem oportunidades, se inscreva aqui no canal A Voz do Brasil, porque a história que não é narrada desaparece com quem a vivenciou e existe muita sabedoria oculta nas rugas de quem sobreviveu para contar. Está observando esses quadradinhos passando na tela? Clique neles para ouvir mais histórias de mulheres guerreiras como eu, que viveram numa época que os mais jovens nem conseguem imaginar. Cada uma dessas histórias é um fragmento da história do Brasil que ninguém narra nos livros. A história das mulheres que sobreviveram, que resistiram, que transformaram o próprio destino com as próprias mãos.